Estamos de volta e vamos retornar a falar sobre a pane que aconteceu nos aeroportos de São Paulo, acabou afetando as operações na região. Segundo a ANAC, uma falha em um satélite foi responsável pelos problemas operacionais dessa terça. E para explicar melhor isso e atualizar a situação para a gente, eu converso agora com o Thiago Feierstein, diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Thiago, muito boa tarde, seja bem-vindo, obrigado por aceitar falar com a gente. Boa tarde a todos aqui da CNN, muito bom estar aqui falando com vocês também. Thiago, a gente teve em 2 meses praticamente 2 problemas que envolvem ali a comunicação entre as torres e as aeronaves, né? Então a gente teve ali no início de abril um princípio de incêndio, houve um incidente que o prédio do DCEA teve que ser evacuado e agora um problema de comunicação que envolve um satélite. Eu te pergunto o seguinte, esse segundo caso, esse satélite da Embratel, isso é previsível pela ANAC? Isso pode ser evitado? Como vocês observaram essa situação de hoje e como vocês lidaram com a situação? Porque, pelo que eu me recordo, foi restabelecida a comunicação em pouco tempo. Isso, Fabrício, realmente foi um problema que afetou as operações apenas durante alguns minutos, né? Não foi nada, não foi um apagão, né? Como foi noticiado pela imprensa. Também é importante destacar que não foi um problema no DCEA, né? No Departamento de Controle do Espaço Aéreo, né? Da Força Aérea Brasileira. O problema não foi lá, realmente o problema aconteceu em um dos satélites, né? Que é contratado pelo DCEA para poder gerar essas frequências, né, que o DCEA usa para se comunicar com as aeronaves, né? Esse é um problema, é um caso pontual, não é? Mas lembrando que, como tudo na aviação, existe redundância, existe plano de contingência. O DCEA rapidamente agiu, né? Trocou algumas frequências, por exemplo, para decolagem foi trocado as frequências para a torre de controle, né, do aeroporto, cujas frequências estavam disponíveis para que as aeronaves pudessem decolar rapidamente, assim como aconteceu no episódio passado, né, como você citou do princípio de incêndio, da fumaça, né, que aconteceu lá atrás. O DCEA sempre tem um plano de contingência, é um plano muito bem preparado para manter a segurança de voo. Então, apesar do problema, nada foi comprometido na segurança de voo no Terminal São Paulo. Vou chamar para a nossa conversa a analista de infra da CNN, Jennifer Ribeiro, que também acompanhou o caso comigo desde cedo e certamente tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, Thiago. O que eu queria entender, a gente acabou de falar aqui, né, que foram 2 ocorrências no período de 2 meses. Eu queria entender o que exatamente a gente pode fazer enquanto órgão ali, ANAC. O que vocês podem fazer para evitar futuros problemas dessa forma? Veja, Jennifer, é uma pergunta importante, né? Sempre, tanto o DCEA quanto a ANAC vem estudando modernizações tecnológicas, né? Para que a gente esteja sempre antenado com novas tecnologias no mercado, né? Com redundâncias, né? Para que problemas assim não aconteçam. Lembrando que a gente está falando da Terminal São Paulo, né? Qualquer pequena coisa que aconteça na Terminal São Paulo, o impacto é muito grande no Brasil inteiro, né? Então, é muito delicado falar da terminal, falar do aeroporto de Congonhas, por exemplo, que é um aeroporto que tem um grande número de decolagem de pouso, de passageiros sendo movimentados, né? Então, eu não atribuo o que aconteceu hoje a uma falha sistêmica, né? Dizendo, olha, ou o que aconteceu há alguns meses atrás, né? Esse é um problema sistêmico na Terminal São Paulo, né? Isso realmente são casos pontuais, assim como uma tempestade ocorre também, né, sem ser planejado, né? Isso aconteceu por conta de um fator externo, que é um fator que, infelizmente, nem o DCEA nem a ANAC controla, mas, claro, a gente sempre olha para a modernização tecnológica, sempre olha, e o DCEA também, né, sempre olha para redundâncias, para planos de contingência e sempre segurança em primeiro lugar. Agora, Thiago, eu queria falar sobre a resposta da ANAC, a resposta das concessionárias durante esses eventos. A gente tem no aeroporto de Congonhas, que você acabou de citar nessa última resposta, uma situação de
praticamente saturação ali operacional. O aeroporto vai passar por uma modernização ali em 2028, por obras, vão ser ampliadas, vai ter a pista ampliada, um novo terminal de embarque de passageiros. Eu queria saber se a situação nesses casos, ela tende a ser melhor com essas reformas nos aeroportos brasileiros, até porque o setor aeroportuário vive esse momento ali de concessão muito bom, muito positivo de investimentos, e se essas respostas, então, serão mais rápidas a partir de então, com essas melhorias nos aeroportos. E você citou também um procedimento do DCEA, que é um procedimento padrão nesses casos. Que procedimento é esse? Vamos lá, Fabrício. O que aconteceu hoje em nada teve impacto pela infraestrutura aeroportuária ser melhor ou pior, tá? O caso de hoje foi um caso de rádio, de comunicação. Tá? O fato não significa que Congonhas precisava ter uma pista maior, que isso poderia ter evitado o problema hoje, não teve correlação. É claro que quando o aeroporto tiver um terminal maior, né, que é o caso de Congonhas, isso vai dar mais conforto para o passageiro, né? Isso vai dar mais tranquilidade, vai melhorar o trânsito ali na região, o acesso ao aeroporto, melhorar o número de pontos de embarque para acabar aqueles embarques remotos, né? Vai poder, por exemplo, no futuro ser estudado a ampliação da capacidade do aeroporto para ele poder receber mais voos, né? Mas não que isso mitigue um problema ou outro, até porque o nosso sistema é seguro, o sistema do DCEA é seguro, e quando eu falo do DCEA agir, são planos de contingência. Então, perde-se uma frequência, transfere-se isso para outro lugar. Nesse caso, por exemplo, no caso das decolagens, né? O DCEA rapidamente, prontamente transferiu para a torre do aeroporto, né? Para frequências que estavam funcionando. Naquele problema que aconteceu lá há meses atrás, o DCEA transferiu rapidamente todas as operações para o centro de Brasília, já que o centro de São Paulo estava com problema. Então, existem essas redundâncias e o DCEA tem protocolos, são protocolos, inclusive, validados e reconhecidos internacionalmente. Nós temos a sorte no Brasil de ter um órgão de excelência como o DCEA, que trabalha tanto pelo nosso país e evita que problemas pontuais como esse se tornem problemas de segurança operacional. Jennifer? Tiago, eu tenho uma dúvida. Eu sei que vocês ainda estão apurando os impactos, mas você pode trazer algumas informações para a gente do que aconteceu até o momento? Em relação ao impacto, obviamente. Então, Jennifer, nós temos aproximadamente 135 voos, 40% dos voos tiveram atrasos superiores a 30 minutos, né? Tivemos 15 voos cancelados, né? Então não é um número tão grande quanto o que foi da última vez, né? Até porque o impacto aconteceu por muito pouco tempo. Nós estamos vendo como isso vai se desenrolar durante o dia, né? Se a gente consegue recuperar, né? O DCEA também está estudando isso, estamos em conversa com as companhias aéreas. Se preciso for, também estudaremos junto com o DCEA ampliar o horário de funcionamento do aeroporto hoje, para que esse problema não gere um efeito de cascata no resto do país e que a gente realmente tenha, ao mais rápido possível, se possível ainda hoje, todas as operações normalizadas. Tiago, a Jennifer perguntou desse balanço muito importante que você nos traz aqui ao vivo, e eu queria que você falasse sobre o que o consumidor deve fazer nesse momento em que ele pode ter sido afetado com a sua passagem, com o seu voo, e quais medidas estão sendo pensadas pela ANAC e até em conversa com as concessionárias, porque eu me recordo que em abril, quando teve esse primeiro incidente, o aeroporto de Congonhas estendeu uma hora, usualmente acaba fechando às 11 horas da noite, ficou até a meia-noite. Isso está sendo pensado? Sim, como acabei de falar para vocês, nós estamos acompanhando os desdobramentos ao longo do dia, vendo como vão ficar esses voos, né? Vendo como realmente se a malha vai se recuperar, se a gente vai precisar estender o horário, né? Repito, estamos em conversa constante com o DCEA, monitorando, né? Ajudando o DCEA no que for preciso, né? Nós trabalhamos
numa parceria muito forte com o DSEA, trabalhamos muito juntos. E qualquer medida que for necessária para a gente normalizar esse problema o mais rápido possível, nós o faremos. Realmente o impacto foi bem menor, né, do que na outra vez, foram apenas alguns minutos, mas claro, como se trata de Congonhas, como se trata do grande fluxo de passageiros, nós vamos monitorar. E em relação aos passageiros, nós temos a nossa resolução 400, que inclusive está sendo revisada agora, né, mas nós aconselhamos primeiro ao passageiro que terá voos daqui a algumas horas, que antes de ir ao aeroporto, ligue para a companhia aérea, veja seu aplicativo, se o voo está no horário, se o voo está atrasado, para a gente evitar o congestionamento do terminal. Segundo, deixar claro que a nossa resolução 400 fala que atrasos superiores a 2 horas, que esse passageiro tem direito a um voucher de alimentação, que ele procure a companhia aérea, atrasos superiores a 4 horas, caso haja pernoite, além da alimentação, ele tem direito à hospedagem com transporte de ida e volta para o aeroporto. E, claro, a companhia aérea tem que prestar toda a assistência de remarcação, de dar opções para esse passageiro. Caso o passageiro se sinta com dano, né, se sinta não atendido pela companhia aérea, nós temos nossa plataforma ANAC Passageiro, onde o passageiro pode entrar em contato com a ANAC, dizer o que aconteceu e a ANAC vai tentar fazer essa mediação, tentar fazer esse contato com a companhia aérea e monitorar o atendimento naquele caso específico. Tiago, eu queria só finalizar aqui. Você falou que então o consumidor pode entrar dentro do aplicativo ou pode ir até o terminal para poder realmente entender o que vai acontecer com o voo dele. Só que no caso dos voos cancelados, porque você disse que os atrasos foram de até 30 minutos, então, a maior parte, né? Então, isso significa que não vai ter essa compensação por parte da companhia aérea. Mas em relação aos voos cancelados, o que o consumidor precisa fazer? Como eu falei, Jennifer, é importante o consumidor entrar em contato com a companhia aérea para ver se ele já foi remarcado em outro voo, para que a companhia dê opções a ele, né, do que fazer, se ele vai ser remarcado, se ele pode ter o reembolso daquela passagem, né, para que a companhia aérea dê opções para esse passageiro, né. Normalmente ele tem que ser reacomodado em outro voo ou no próximo voo disponível, né, que tenha disponibilidade, né. Mas o importante é que ao longo do tempo, todos esses passageiros sejam reacomodados e todos consigam chegar com segurança no seu destino final. Tiago Feierstein, diretor-presidente da ANAC, muito obrigado por conversar com a gente e esclarecer todas as nossas dúvidas depois desse incidente. Boa tarde. Obrigada, Tiago.